Mas como que funciona a redação do Enem? Como que eu vou conseguir desenvolver um texto que esteja de acordo com os critérios que precisa cumprir? Porque eu sei que eu preciso tirar uma boa nota, que a redação é área do conhecimento do Enem, que com toda certeza vai valer de 0 a 1000. Então, tirar uma boa nota da redação vai ser muito importante para conseguir ser aprovado numa universidade. Enfim, se algum desses pensamentos intrusivos já tomou sua cabeça aí em algum momento, calma, que nesse vídeo eu vou te passar como se fosse um manual de sobrevivência da redação do Enem. Vou explicar para vocês toda a base que vocês precisam saber para começar a conseguir construir um bom texto de redação para o Enem e até mesmo estudar essa área do conhecimento. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha em casa. Então eu venho aqui nesse canal nos últimos 3 anos e ajudo outros vestibulandos a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Vocês sabem que podem contar comigo para tudo nessa trajetória com o Enem e os outros vestibulares. A gente vai ter muito conteúdo sobre isso aqui no canal ainda. Então, caso você não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Mas vamos lá, gente. Como eu estava explicando, nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês um manual de sobrevivência completo da redação do Enem. E a primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer o estilo de texto que o Enem vai te pedir para desenvolver. O modelo de texto que a prova do Enem vai te pedir para desenvolver, então, é o modelo dissertativo argumentativo. A prova sempre escolhe um tema de redação mais voltado para o cunho social. Então, normalmente, são problemas que o país está enfrentando. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que discorrer sobre esse assunto, conseguindo costurar tudo para que o seu texto defenda o seu ponto de vista sobre aquele assunto, e no final eles vão te pedir uma proposta de intervenção, ou seja, você vai ter que meio que resolver, dar uma solução para esse problema que você discorreu ali em todo o seu texto. Então vamos lá, normalmente o modelo dissertativo argumentativo e um padrão que a gente consegue perceber nas redações que tem uma boa nota que a gente fala é realmente um 800 para cima, a gente vê nesse padrão redações que tiraram 900, 960, até redações nota 1000. Então o que acontece? A redação do Enem normalmente vai ser dividida em 4 parágrafos. Então, primeiro a gente tem a introdução. Como o próprio nome já diz, você vai introduzir o tema. Depois a gente tem 2 desenvolvimentos. Nesses 2 desenvolvimentos, o que você vai fazer é, em cada um deles, você vai desenvolver um argumento. Então, lembra que eu falei para vocês que o tema é sempre de cunho social e que você precisa apresentar o seu ponto de vista, usar repertórios para construir ali a sua argumentação sobre aquele tema? Então, é nesses 2 desenvolvimentos que você vai fazer isso. Um você vai desenvolver aqui e o outro aqui. E por final, como eu comentei, a proposta de intervenção. Você vai precisar dar uma solução para esse problema. Falando assim pode parecer um pouco confuso, mas calma que a gente vai desenvolver isso tranquilamente e vai ficar mais claro. Só lembrando que você vai precisar construir o seu texto dentro do limite de 30 linhas, então não pode passar disso. E eu sei que às vezes a gente quer ficar colocando muita palavra bonita, muita coisa ali na redação para dar aquele ar de texto mais bonito e tal, mas você precisa ser bem ali direto ao ponto e muito coeso com a construção do seu texto. Uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas é um fato que é bom vocês saberem, é que a sua redação do Enem, ela vai ser corrigida por professores, então são seres humanos de fato que vão corrigir a sua redação. No caso, vai passar por 2 corretores, e se a nota que esses 2 corretores derem no seu texto forem muito discrepantes, então, por exemplo, um te deu 900 e o outro, sei lá, te deu 500, meu Deus, o que aconteceu? Alguma coisa não tá batendo, então esse texto vai para um terceiro corretor e aí sim. Basicamente, pela nossa redação ser corrigida por seres humanos, existem alguns critérios que essas pessoas já vão buscar no seu texto, que esses corretores vão querer ver no seu texto para te dar uma boa nota. E esses critériozinhos são baseados nos 5 critérios de correção da redação do Enem, que é muito importante que vocês saibam também, porque aqui vocês já vão descobrir o que vocês precisam acertar na sua redação para garantir uma boa nota. Eu vou deixar aqui para vocês quais são os 5 critérios de correção da redação do Enem, mas basicamente cada um deles vale até 200. Então, são 5 critérios, cada um vale 200, totalizando 1000, a redação vai valer de 0 a 1000. E o que você precisa fazer para conseguir tirar a nota máxima em cada um desses critérios? Então vamos lá, cada um deles vai medir uma coisa dentro do seu texto. O primeiro vai medir a língua portuguesa, se você tem um bom domínio da língua. E o que seria um bom domínio da língua? Se você não está errando muita gramática, se você não está errando pontuação, sabe esses erros pontuais que a gente vai cometendo? De, aqui tinha crase e eu não coloquei, ou usou uma vírgula errada, aqui tinha que ser um ponto final e você colocou uma vírgula. Vai medir isso basicamente a primeira competência. Esse segundo critério é aquele que deixa muita gente com medo depois da prova do Enem, porque fica pensando, ai meu Deus, será que eu fugi do tema? Será que eu tangenciei o tema? Que é, eu até cheguei perto de falar sobre, mas não falei do que era realmente a proposta ali que a redação do Enem queria que eu seguisse. Então, a competência 2 vai medir se você entendeu o tema e se você está de fato argumentando sobre aquele tema
tema específico. Enquanto a terceira competência vai medir a sua coesão, se você consegue organizar, selecionar as ideias ali bonitinho em prol do seu ponto de vista. A competência 4 vai falar sobre os mecanismos linguísticos. Não sei se vocês já ouviram falar aquela coisa dos conectivos. Pois é, gente, conectivo vai ser aquela palavrinha que você vai usar, por exemplo, para ligar uma oração na outra dentro do seu texto. Então, porém, é um conectivo. Primordialmente, para começar ali um parágrafo, é um conectivo. Ademais, é um conectivo. Então, assim, esse uso de conectivos vai ser muito importante para essa competência, mas não se resume só a isso. E, por fim, mas não menos importante, a nossa competência 5 vai ser exclusiva para a sua proposta de intervenção. Então, sim, essa competência vai medir se a sua proposta de intervenção está dentro do que é esperado, se ela não fere os direitos humanos, se você conseguiu colocar ali os 5 agentes que precisam estar dentro da sua proposta, que a gente vai falar um pouquinho mais pro final do vídeo. Mas, basicamente, esse quinto critério de correção vai medir só a sua proposta de intervenção. Mais um ponto que vocês precisam saber antes da gente ir de fato ali para cada uma das partes da redação do Enem e desenvolver um pouquinho melhor elas, que é os repertórios são indispensáveis para o seu texto, eles valem nota e tem umas coisas que muita gente não sabe sobre repertório. Então, repertório vai ser meio que um conhecimento prévio ali que você tenha ou alguma coisa que venha de fora e que vai agregar para a discussão do seu texto. Então, por exemplo, no Enem 2020, o que aconteceu foi que o tema de redação foi relacionado à saúde mental. E o que eu fiz? Eu citei a série 30 Reasons Why. Não sei se vocês já ouviram falar dessa série da Netflix, mas enfim, tem as fitas lá, trata muito sobre saúde mental e problemas desse tipo. Então, eu acabei trazendo essa série para discussão. Em outra redação que eu fiz para o vestibular da Unesp, por exemplo, estava falando, se eu não me engano, de consumismo ou algo do tipo. E o que eu usei? A música Seven Rings da Ariana Grande, que fala bastante sobre isso. Então, uma coisa que muita gente não sabe, mas que você vai sair desse vídeo sabendo é: repertório não é só frase de filósofo, não é só acontecimento histórico, não fica só engessado a isso. Óbvio, frases de filósofo são ótimas, se você conseguir trazer isso para o seu texto, que bom. Mas, gente, todo conhecimento prévio seu pode ser usado como repertório. Então, Duda, eu li um gibi que fala sobre esse mesmo tema da redação do Enem. Por exemplo, a redação do Enem é sobre educação, eu li um gibi que aconteceu isso e aquilo com o personagem principal dele, e eu acho que se encaixa aqui no tema. Posso usar? Pode. Duda, eu assisti um filme, Duda, uma série, uma música, eu posso usar na minha redação do Enem? Claro que pode, contanto que agregue para a discussão e que você consiga costurar aquilo no seu texto de um modo que faça sentido, não joga qualquer informação lá não, pelo amor de Deus. Mas se você acredita que vai agregar para o desenvolvimento do seu texto, você pode usar. Então vamos falar da introdução da sua redação do Enem? E gente, como o próprio nome já diz, a introdução ela vai precisar introduzir o tema que vai ser discutido no seu texto. Então eu vou tentar sempre colocando em exemplos, porque eu não sei vocês, mas eu acho que quando traz para a materialidade, quando eu consigo ver o exemplo ali, fica bem mais fácil de entender. Então vamos lá, vou deixar passando aqui para vocês a minha introdução da redação do Enem 2020, mas o tema era relacionado ao estigma associado às doenças mentais no Brasil. Então o que eu já gostava de começar fazendo na minha redação? Começar com o repertório. Como eu falei para vocês, eu usei a série e eu já comecei com a série 30 Reasons Why. Então fui lá, coloquei o que acontece na série, o porquê disso estar ligado ao tema. Então, expliquei a série, logo depois eu trazia esse ganchozinho. Então, fora da realidade, tal ato não destoa, e aí já colocava o tema de redação para mostrar para o corretor que eu sabia qual o tema que eu ia desenvolver, que eu já estava colocando ele ali logo na introdução. Então, começar com o repertório, fora da ficção, tal ato não destoa da realidade do estigma associado às doenças mentais no Brasil, seja por. Essa parte do seja por aqui que vocês vão ver na minha redação é muito importante, porque a introdução não vai só introduzir o tema, ela vai introduzir também as suas duas teses. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão ter que argumentar em prol do seu ponto de vista sobre aquele tema na redação do Enem? E vocês vão ter 2 desenvolvimentos para fazer isso. Basicamente, o que vai precisar acontecer nesses 2 desenvolvimentos aí é você ter uma tese. A sua tese vai ser como se fosse o seu argumento. Então, por exemplo, para defender o meu ponto de vista, eu escolhi falar que o estigma associado às doenças mentais no Brasil está relacionado à falta de informação e essa falta de informação gera preconceito. Então, falta de informação e preconceito. Essas eram as minhas 2 teses e eu já apresentei elas logo na introdução para mostrar que, olha, corretor, eu vou falar sobre o preconceito e sobre a falta de informação, e eu já coloquei na ordem também. Então, como vocês podem ver, a falta de informação vem primeiro, o preconceito depois. A falta de informação é o meu primeiro desenvolvimento e o preconceito, segundo desenvolvimento. Então, é muito importante que a sua introdução,
Primeiro, introduza o tema. Eu gostava de fazer isso usando um repertório que eu achava muito mais fácil, mas você pode escolher outra maneira também. E que apresente as suas teses, que é o que você vai desenvolver ali de argumento no decorrer do seu texto. Chegamos nos desenvolvimentos, que é onde o seu texto vai acontecer de fato, digamos assim. Lembra que eu falei para vocês que nos desenvolvimentos a gente vai ter que desenvolver as teses que você apresentou na sua introdução? Então vamos usar a minha redação do Enem 2020 como exemplo mais uma vez. Como eu falei para vocês, as minhas teses foram a falta de informação e o preconceito. Vamos usar a falta de informação aqui. Então, nesse desenvolvimento, o que eu fiz? Eu tive que organizar ali todo o meu parágrafo para defender o meu ponto de vista, que era: a falta de informação gera o estigma associado às doenças mentais no Brasil, que era o tema da redação. Então, durante todo esse parágrafo, eu apresentei um repertório que foi a Constituição, se eu não me lembro, o artigo 5º da Constituição, que inclusive é um repertório coringa, eu já passei ele aqui no canal várias vezes para vocês, que fala que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, então se encaixa em praticamente todos os temas, e eu pelo menos acho muito chique citar a Constituição Federal na sua redação. Então eu usei esse repertório e eu construí todo o meu desenvolvimento ali em prol desse ponto de vista, de a falta de informação acaba sim gerando preconceito e gerando o estigma associado às doenças mentais. Então, no seu desenvolvimento, o que você vai fazer é construir toda essa argumentação aí para provar o seu ponto de vista, e se lembrem de utilizar repertórios nos desenvolvimentos também. E por fim, chegamos nela, na proposta de intervenção, que é quando basicamente você vai ter que solucionar aquele problema. Eu sei que a proposta de intervenção acaba deixando muita gente assim um pouquinho aflita, porque realmente, da onde que você vai tirar uma solução para esse problema de cunho social? E normalmente são problemas complexos que o Enem vai te pedir para desenvolver. E assim, gente, a verdade é que a redação toda do Enem acaba sendo uma receitinha de bolo se você encarar dessa forma. E a proposta de intervenção não é diferente. Tem 5 critérios que você precisa cumprir na sua proposta, e são esses 5 critérios: ação, agente, modo, efeito e detalhamento. Então, basicamente, na sua proposta de intervenção vai ter que ter quem vai fazer, quem vai tomar a iniciativa para resolver esse problema, de que forma esse problema vai ser resolvido, então o que vai acontecer, com que efeito, o que você espera que aconteça depois que esse problema for solucionado, e colocar o máximo de detalhes possíveis. Vou deixar mais uma vez a minha proposta de intervenção passando aqui, mas gente, se eu pudesse dar uma dica para vocês de proposta de intervenção, eu não sei vocês, mas eu, Maria Eduarda, sempre acreditei que a maioria dos problemas sociais poderiam ser resolvidos com educação. Então, se você propor uma educação de qualidade, realmente já vai ajudar bastante na questão da maioria dos problemas sociais. Então, eu sempre tentava colocar a educação em quase todas as minhas propostas de intervenção. Porque vão ter palestras nas escolas do fundamental sobre isso, porque vão ter materiais de apoio. Então, eu sempre tentava, de alguma forma, colocar a educação nas minhas propostas de intervenção. E uma coisa que eu fazia era usar meio que um modelo de proposta coringa, que na época eu vi no vídeo da irmã da Débora Ladim, inclusive obrigada, irmã da Débora Ladim, que você me salvou muito, mas aí eu vi no vídeo dela e eu peguei e pensei, cara, realmente, quase todos os problemas podem ser resolvidos com um projeto de lei entregue à Câmara. Então, o que eu fazia na minha proposta de intervenção era, eu escolhia 2 ministérios, então que sejam o Ministério Público e o Ministério da Educação. Falava que eles iam fazer uma parceria para entregar um projeto de lei à Câmara, e que esse projeto de lei ia ter como objetivo incluir palestras nas escolas sobre o assunto, para que os alunos pudessem aprender e aprender a lidar com as diferenças desde cedo. Então, assim, eu sempre fazia isso, uma proposta de lei entregue à Câmara por 2 ministérios, e sempre era voltado para a educação, porque, sim, isso vai se encaixar em praticamente todos os temas e sempre me ajudava. Lembrando sempre de colocar o máximo de detalhes possíveis e de colocar o que você espera com essa proposta. Então, no meu caso, eu esperava que as crianças aprendessem a lidar com o que é diferente desde o início, que isso diminuísse o preconceito, tanana, tanana, tanana. Então, assim, é possível que você utilize esse modelinho de proposta de intervenção aqui em quase todos os seus textos. A verdade, gente, é que a redação do Enem não é tão complexa assim quanto a gente pensa. Óbvio que se você não sabia muito sobre redação e tá vendo esse vídeo e absorvendo essas informações tudo de uma vez, pode parecer muita coisa, pode parecer muito confuso, mas eu prometo que quanto mais redações de treinamento vocês forem escrevendo, que é muito importante que vocês treinem redação, porque vai ficando mais fácil. Quanto mais texto você for escrevendo, mais você vai entendendo o modelo de redação e mais você vai ficando craque. Então, tira isso da sua cabeça, que redação do Enem é muito difícil, que você tem que saber escrever muito bem, porque não é assim que funciona. Vocês vão conseguir tirar uma boa nota, tenho certeza. Eu vou estar aqui torcendo demais, demais, demais por cada um de vocês. Eu nem preciso dizer que vocês podem contar comigo para tudo nessa trajetória de Enem. A gente vai ter muito vídeo sobre isso aqui no canal ainda, vou estar sempre aqui ajudando vocês. Depois também, quando sair a nota do Enem, então, como usar a nota do Enem para entrar numa universidade, vocês podem contar comigo para tudo. Então, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum desses conteúdos.
conteúdos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para mais e mais pessoas. Tá aqui o meu arroba das outras redes sociais. Tô sempre aparecendo lá no Instagram, interagindo com vocês bem mais de perto. Lá no TikTok a gente tem muito conteúdo de Enem também, então não esquece de me seguir por lá. Muito obrigado mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!